Olá, boa noite. Uma carreta que transportava componentes eletrônicos tombou em uma das alças de acesso da passagem de nível da Avenida Humberto Calderaro Filho, na capital. O motorista foi socorrido apenas com ferimentos leves, mas o acidente foi suficiente para deixar o trânsito ainda mais carregado. O acidente aconteceu por volta de 11 horas da manhã. A carreta, que pertence a uma cooperativa de transportes, seguia pela Avenida Efigênio Salles quando tombou ao fazer uma curva na alça de acesso à Avenida Humberto Calderaro Filho, antiga Paraíba. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente. No alto, à direita do vídeo, é possível ver o caminhão tombando. Por sorte, outros veículos não foram atingidos. A cena do caminhão com as rodas para cima atraiu curiosos e deixou o trânsito complicado em várias avenidas adjacentes, como a Darcy Vargas e até André Araújo. Mesmo com a remoção da carreta para o acostamento, os congestionamentos seguiram durante toda a tarde. Apenas o motorista estava na carreta. Ele foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro com ferimentos leves. E os motoristas devem ter muita paciência, pois o trânsito continua bastante congestionado nas principais avenidas da capital. No local do acidente, o container ainda não foi removido e continua interditando uma pista da Avenida Humberto Calderaro Filho. A orientação do Manaus Trans é evitar este trecho e, para minimizar os transtornos, os corredores da faixa azul, destinados apenas para ônibus e veículos autorizados das avenidas Constantino Neri e Mário Ipiranga, estão liberados para o tráfego de carros de passeio. E mais cedo, outro acidente também complicou o trânsito na Avenida Djalma Batista, zona centro-sul da capital. Um homem de 61 anos que seguia de bicicleta para o trabalho foi atropelado por um ônibus. O acidente também foi flagrado por uma câmera de segurança. A imagem mostra o ônibus aparentemente em velocidade normal. Segundo o Manaus Trans, a vítima, identificada como Antônio Simão de Araújo, teve a cabeça esmagada pela roda traseira do veículo após se desequilibrar da bicicleta. O Instituto Médico Legal de Manaus é suspeito de despejar resíduos de necrópsias em um córrego que passa atrás do IML, localizado na zona norte da cidade. Órgãos de proteção ambiental já investigam a denúncia, que também é apurada pelo Ministério Público do Amazonas. A denúncia foi parar no Ministério Público do Amazonas, que agora quer saber se a água utilizada na necrópsia dos cadáveres e resto de sangue estão sendo despejados em um córrego que passa atrás do IML, na zona norte de Manaus. Ele realmente também não sabia dizer se os efluentes da lavagem de corpos, de cadáveres, iam diretamente para o igarapé ou para a fossa lá existente. O fato é que, diante dessa dúvida, nós acionamos a Promotoria do Meio Ambiente para apurar. A diretora do IML, que assumiu o cargo há 2 meses, diz que todos os resíduos da necrópsia vão para uma estação de tratamento do Instituto, mas, em razão da demanda, ela não descarta a possibilidade do equipamento estar com defeito e que o necrochorume possa estar atingindo a nascente. Se houve algum vazamento, esse vazamento vai ser detectado por uma fiscalização, uma visita técnica feita por um especialista do CEINFRA que já foi solicitado para esse fim. Nos fundos do IML, uma mata, um local de difícil acesso. Nossa equipe precisou do apoio de um mateiro. Por 15 minutos caminhamos dentro da floresta, até chegar neste córrego. Foi em meio a esta vegetação que, na semana passada, fiscais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas vieram aqui, a pedido da diretora do Instituto Médico Legal, para verificar se nessa área, atrás do IML, existe poluição. E é fácil encontrar. Veja só. Luvas que são utilizadas em hospitais e até mesmo no Instituto Médico Legal. Ao lado desse riacho aqui, ó, que mais adiante se confunde com uma rede de esgoto. O laudo do IPAAN deve sair nesta sexta-feira, mas além da rede de tratamento, quem vive nas proximidades do IML reclama do mau cheiro, como esta mulher, que prefere não mostrar o rosto. Aí dá mau cheiro quando bate um vento assim, à tarde ou de manhã, mas... Esses corpos são removidos de vários locais da cidade, eles vêm fechados no carro-tumba e no momento que chega aqui, que se abrem as portas, esse cheiro exala mesmo e não tem como impedir.
Se as denúncias forem confirmadas através do laudo do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o Ministério Público vai acionar a Justiça. Obviamente, se for detectado que esses efluentes são jogados a céu aberto dentro do igarapé, certamente a promotora deve investigar para apurar a responsabilidade de quem deveria corrigir essa irregularidade e não o fez. O Corpo de Bombeiros deve retomar nesta sexta-feira as buscas ao estivador que teria se desequilibrado e caído no Rio Negro enquanto realizava um serviço nas dependências do Porto Chibatão na madrugada desta quinta-feira, na zona sul de Manaus. Tiago Gonçalves. O trabalhador portuário avulso que estava a serviço da companhia desapareceu na madrugada desta quinta-feira durante uma operação de carga e descarga de um navio em um dos piers do terminal do Grupo Chibatão. O Corpo de Bombeiros foi acionado momentos após o desaparecimento. O Grupo Chibatão informou por meio de nota que uma investigação já foi aberta e que respeita todas as questões de segurança em relação ao trabalho dos funcionários. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. A primeira visita da presidente da República, Dilma Rousseff, a Manaus, após a reeleição e que estava prevista para a próxima segunda-feira, foi cancelada. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, em Brasília, mas o motivo não foi divulgado. Na capital, a presidente participaria da inauguração do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e também do lançamento oficial do programa Amazônia Conectada, na sede do Comando Militar da Amazônia. O governador do Amazonas, José Mello, assinou esta tarde um acordo com a China para aplicação de investimentos na ordem de $1 bilhão. O acordo prevê parcerias em áreas como ciência e tecnologia e facilidades no acesso a crédito de bancos chineses para investimentos em obras de infraestrutura no estado. Os recursos devem ser disponibilizados por meio de empréstimos com juros bem mais baixos que os praticados pelos bancos brasileiros, beneficiando obras como a construção da cidade universitária da UEA, a duplicação da M010 e a construção de um porto para fábricas do PIN em Itacoatiara. A parceria formaliza a participação do Amazonas no acordo bilateral entre os governos do Brasil e da China, firmado em Brasília na última quarta-feira. Servidores da SUFRAM iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado. O movimento, em resposta ao veto da presidente Dilma, que previa a reestruturação salarial da categoria, deve diminuir o ritmo de produção no polo industrial de Manaus. A greve envolve mais de 700 servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus que reivindicam a reestruturação salarial prevista em medida provisória vetada pela presidente Dilma Rousseff na semana passada. De acordo com o sindicato da categoria, a partir desta sexta-feira, apenas 30% das mercadorias que entram na Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio serão liberadas em atendimento à legislação. A paralisação por tempo indeterminado iniciou na manhã de hoje com a suspensão dos serviços considerados não essenciais. Nós vamos liberar materiais médicos odontológicos, hospitalares, medicamentos e alimentos essenciais. Isso é que vai começar a acontecer a partir de amanhã. E os projetos industriais, apenas 30% deles serão acompanhados. É uma pena o prejuízo para a indústria, para o comércio e para a população, que vai sentir em médio prazo. A população não sente agora, não vai ter aumento de nada, mas em médio prazo, certamente, isso vai começar a refletir em desabastecimento e a parada das linhas de produção do Distrito Industrial. O Centro da Indústria do Amazonas estimou que a última greve da SUFRAMA, no início do ano passado, que durou 47 dias, causou um prejuízo de 14 bilhões de reais ao polo industrial de Manaus. 300 milhões ao dia, com base na média do faturamento diário do polo. Em 2014, a indústria local teve dificuldades em manter o ritmo de produção com a demora na entrega de insumos e componentes. Também houve desabastecimento no comércio. Para tentar evitar novos prejuízos, o Centro da Indústria do Estado ajuizou uma ação coletiva contra a greve na autarquia, que administra o maior modelo de desenvolvimento econômico da região norte.
Com o ato, os servidores da SUFRAMA também manifestam apoio à bancada de parlamentares do Amazonas em Brasília, com o objetivo de derrubar o veto e sensibilizar o governo federal. O que aconteceu é que a bancada amazonense teve uma reunião com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio na terça-feira e na quarta-feira com o ministro do Planejamento e Orçamento. O que acontece é que os dois ministros não manifestaram nenhum interesse, nem predisposição em resolver a situação dos servidores da SUFRAMA. Então não nos resta outra saída senão a greve. A alegação da presidente é inconstitucionalidade do item, uma vez que o Congresso Nacional não pode propor matéria que cause impacto no orçamento. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas vai testar no Festival Folclórico de Parintins deste ano a estratégia de segurança que será implantada durante a Olimpíada de 2016 em Manaus, uma das subsedes das partidas de futebol. Os detalhes da operação foram discutidos esta manhã na capital. O encontro realizado na sede do Centro Integrado de Comando e Controle, no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital, reuniu representantes de todos os órgãos de segurança envolvidos na Operação Parintins. A estratégia integrada de segurança será colocada em prática em mais uma edição do Festival Folclórico, que acontece no fim do mês de junho. Por parte da segurança, de fazer o melhor evento possível, como, aliás, tem sido feito nesses últimos anos. Existem outros temas, mas como nós estamos reunindo para tratar de segurança, nós vamos ampliar o escopo e tratar de segurança como um todo. Segurança aeronáutica, segurança dos rios, segurança em termos de saúde. E como todos os órgãos estão aqui, esse é o primeiro passo para que a gente possa ajustar os detalhes para fazer a melhor festa possível. Segundo o coordenador da operação, o efetivo de policiais militares já será reforçado a partir do dia 22 desse mês. Lá em Parintins, nós teremos aproximadamente 1.000 homens, né? Na verdade 900, né? Com a extensão do programa Ronda no Bairro para Parintins, 11º Batalhão, nós então temos a tranquilidade de já ter um contingente bom lá, cerca de 200 policiais militares. Então, levaremos daqui de Manaus aproximadamente 600 policiais militares e ainda contaremos com o apoio de algumas unidades que ficam próximas a Parintins. Então, nós teremos aí próximo de 1.000 policiais militares. O encontro também discutiu medidas para minimizar os transtornos provocados pelas árvores próximas à pista do aeroporto de Parintins, que prejudicam a visibilidade dos operadores da torre de controle do tráfego aéreo. São possíveis árvores ou outros obstáculos naturais que teriam que ser aparados para que a gente consiga garantir a operação de pouso e decolagem e circulação das aeronaves em torno do aeroporto. A estratégia de segurança também será um teste para os Jogos Olímpicos de 2016, quando Manaus irá receber partidas de futebol. Essa coordenação vai fazer com que nós possamos otimizar o emprego dos recursos, entregando o melhor serviço à população como um todo. 43 tabletes de skunk foram apreendidos esta tarde durante uma operação conjunta das polícias civil e militar na ponte Rio Negro, na capital. A droga estava dentro de um táxi de Manacapuru. O condutor de 31 anos e um menor, que também estava no veículo, foram detidos. O suspeito foi encaminhado para o 8º Distrito Integrado de Polícia e o menor para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Manaus também decretou situação de emergência para reforçar o atendimento nas áreas afetadas pela cheia do Rio Negro. Em todo o estado, 23 municípios estão em situação de emergência, 5 em alerta e 1 em calamidade pública. Mais de 1.300 famílias já foram afetadas pela subida das águas. Durante todo o ano é assim, cheio de água? Não, só mesmo tempo da enchente, né? Quando vem a enchente mesmo é que enche aqui para ficar aqui, ó. Até mês de junho, né, que vai ser a vazante, né, que vem a secar, né. O cenário de alagamento fez a prefeitura decretar situação de emergência por 180 dias. A medida agiliza o apoio às famílias afetadas. Dona Dinalva, que já está com água dentro de casa, diz que não aguenta mais esperar ajuda e quer mudar de endereço. Perdi meu jogo de sofá, perdi o bebedouro, todo ano perco objeto. Viver no apartamento é outra coisa, né, de quem vive aqui dentro d'água. De acordo com o alerta emitido pelo Serviço Geológico do Brasil, a cota de Rio Negro, em Manaus, deve alcançar a marca dos 29 metros e 62 centímetros. Se essa previsão se confirmar, mais 4.000 famílias devem ser afetadas pela subida das águas e 16 bairros aqui da capital podem apresentar pontos de alagamento.
O Alto Rio Solimões, que está muito complicado esse ano, é o que está fazendo a cota de Manaus subir, porque o represamento do Negro, através dos Solimões, é que faz a cota de Manaus subir. A água da enchente, que se acumula nas ruas e invade casas, é contaminada e representa riscos para a saúde. Tanto os canos estão tudo entupidos, né? Das águas estão tudo sujas também. As águas para beber aqui nem adianta a gente beber água daqui da torneira que não tem condições, está poluída. Metade dos municípios do Amazonas já sofre com o drama da cheia. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também no interior. Em Barreirinha, a previsão é de tempo encoberto, com chuva, mínima de 24 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Eirunepé, o sol aparece com variação de nebulosidade. A chance de pancadas de chuva, as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Em Manaus, o tempo fica mais instável nesta sexta-feira e as temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Mais de 1 tonelada de manga coité produzida em Boa Vista, capital de Roraima, foi apreendida esta manhã por fiscais do Departamento de Feiras e Mercados em 3 feiras do centro da capital. A comercialização desta fruta é proibida pelo Ministério da Agricultura em todos os estados por concentrar a larva da praga da mosca da carambola. Essa é a primeira grande apreensão da manga coité aqui em Manaus. O produto apreendido hoje foi encaminhado para a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, que vai fazer o descarte correto da fruta. Já os donos das bancas foram autuados. 10 celulares foram apreendidos nesta quinta-feira pela Polícia Militar durante uma revista nas celas da delegacia de Novo Airão. Baterias, um carregador, um punhal e uma tereza, que é uma corda feita de lençol, também foram apreendidos no local. Futebol, em jogo válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense, o São Raimundo perdeu a chance de brigar pela classificação para a próxima fase do Barezão, ao deixar o Iranduba empatar nos acréscimos. O jogo aconteceu ontem à noite no Estádio da Colina e a partida terminou empatada em 2-2. Com esse resultado, o Penarol, que derrotou o Rio Negro, fica na última vaga para disputar a segunda fase do campeonato junto com o Nacional, Fast Clube Princesa dos Solimões. Para fechar a penúltima rodada, o Nacional enfrenta hoje o Fast Clube às 8 da noite no Estádio da Colina. Agora o assunto é saúde e a dica é muito importante. Termina amanhã a campanha de vacinação contra o vírus da gripe. O Amazonas ainda não atingiu a meta de imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 80% do público-alvo. Entre as capitais brasileiras, Manaus foi a que mais vacinou até o momento, 71% do público-alvo. No entretanto, ainda não conseguimos atingir os 80%, como determina o Ministério da Saúde, para que nós possamos realmente ter uma segurança maior no que diz respeito à ocorrência, principalmente de surtos epidêmicos com o vírus influenza. Devem tomar vacina idosos, trabalhadores da área de saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, mulheres em pós-parto até 45 dias, indígenas e pessoas com doenças crônicas. O prazo da campanha termina nesta sexta-feira nas unidades básicas de saúde e também nas policlínicas. No Amazonas, apenas Itacoatiara e Canutama atingiram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. O Amazonas, de uma forma geral, ainda não atingiu a meta, está em 51%. Porque a gente verifica que os níveis nacionais realmente a cobertura está muito baixa, né? Nós previmos até que o Ministério da Saúde deva fazer prorrogação dessa campanha. Independente do prazo ser ou não prorrogado, Melissa, de 1 ano e 11 meses, já está protegida. Aí eu trouxe ela, porque às vezes pega a gripe forte. Aí me disseram, né, se ela tomasse a segunda, não ia acontecer isso. Melhor prevenir, né? Melhor prevenir. Em Manaus, o Dia da Liberdade de Impostos lotou um posto de combustíveis na zona centro-sul de Manaus. E para garantir o tanque cheio com gasolina vendida com preço promocional, teve motorista que até dormiu na fila. O
O Dia da Liberdade de Impostos nesse posto de combustível na zona centro-sul de Manaus fez os motoristas amanhecerem nas filas, mas apenas 250 senhas foram distribuídas. Cada motorista pôde abastecer pagando R$ 2,20 o litro da gasolina, R$ 1,30 a menos que o preço médio praticado pelos postos da capital. Onde nós compramos gasolina e óleo diesel, preço de banana, né? Era bem baratinho e hoje está um absurdo. Para abastecer um carro você não pode mais. Com a forte influência da alta dos impostos que incidem sobre a gasolina, PIS, COFINS, que passou a valer desde o início de fevereiro, os donos de carros estão sentindo o peso no bolso. E sem imposto é bem melhor para o Brasil, né, mano? Devia ser todo tempo sem imposto, ainda mais a gasolina aqui, né? É muito bom. O aumento de impostos sobre os combustíveis, que também incluiu o etanol e o diesel, foi uma das medidas anunciadas pelo governo para aumentar a arrecadação e equilibrar as contas públicas. Segundo os economistas, é o maior índice em 12 meses desde maio de 2005. A gasolina foi responsável por 25% da alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo referentes ao consumo pessoal das famílias. A ação do grupo, formado por jovens empresários e empreendedores, que ocorre desde 2011, tem como objetivo chamar a atenção sobre o aumento dos tributos. Então, a ideia é conscientizar a população do peso da carga tributária no preço dos produtos e serviços que eles consomem no dia a dia. Com essa alta carga tributária, isso acaba corroendo os salários, né, porque os preços ficam muito altos. Na ação de hoje, foram comercializados 5.000 litros de gasolina sem impostos. O que é bom dura pouco, né? É difícil aparecer. Quando aparece, a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar, né? O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta edição acessando o site da Band Amazonas na internet. Anote aí o endereço band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que você também pode ajudar a pautar o Band Cidade. Basta mandar uma sugestão de reportagem com fotos e vídeos para o WhatsApp da redação. Anote nosso número, 992051478. Você fica agora com a propaganda política obrigatória e, na sequência, você acompanha as notícias do dia no Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50. Até lá.